Olá! Quando você tem alguma dúvida, a quem você pergunta? Quando eu era pequena, eu perguntava para o meu pai ou para minha mãe, que geralmente sabiam a resposta. Quando eu cresci um pouquinho, meus pais nem sempre tinham as respostas que eu precisava. Aí, às vezes, eu tinha que perguntar para minha professora ou para alguém que eu achasse muito inteligente. E depois eu cresci e me tornei adulta. E como adulta, eu também tinha dúvidas e perguntas. E às vezes eu perguntava para algumas pessoas, mas nem sempre esses adultos tinham as respostas. Mas tem alguém que me acompanha desde que eu era pequenininha e que te acompanha também. Esse alguém tem todas as respostas. Será que você sabe quem é? É alguém que me acompanha e te acompanha. Exatamente. Esse é Jesus. Jesus me acompanha desde que eu sou pequenininha e ele tem as respostas para tudo. Agora, como que eu vou saber as respostas que Deus tem para a minha vida se eu não ler a Bíblia e não fizer oração? Ora, tem alguém também que era adulto e tinha muitas dúvidas. Essa história está aqui, na Bíblia. Era um adulto que era primo de Jesus. Esse primo de Jesus, quando estava dentro da barriga da mãe dele, já sentia assim, uma alegria muito grande ao chegar perto de Jesus. Olha só, aconteceu que quando Maria estava grávida de Jesus e Isabel estava grávida de João, um dia elas se encontraram e ao quase se encontrarem para abraçar, a barriga de Isabel fez assim, ó, tum-tum, 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 de alegria por João estar sentindo a presença de Jesus. E todas as vezes, depois que eles nasceram e cresceram, e todas as vezes em ocasiões especiais que eles se encontravam, a alegria de João era intensa e João sentia no coração, uma alegria tão grande, porque ele sabia dentro dele que aquele era o Filho de Deus. Ora, aconteceu que mais ou menos quando João tinha 30 anos e Jesus também, João estava pregando no deserto e chamando as pessoas para se arrependerem dos seus pecados, daquilo que elas cometiam de errado, né? Ele chamava as pessoas, falava do amor de Deus, falava do quanto elas estavam erradas, elas se arrependiam e aí ele batizava todas as pessoas que escolhessem seguir as ordens de Deus, batizando no Rio Jordão. Aconteceu que uma dessas vezes, Jesus também entrou junto para ser batizado. E João falou assim, Jesus, eu não sou digno nem de desatar tuas sandálias, você é o Filho de Deus, que tira o pecado de todo mundo. Ora, eu não posso te batizar. E Jesus disse assim, é necessário, João, por favor, me batize. E João batizou a Jesus. Na hora que João estava batizando Jesus, veio uma pomba e o Espírito Santo disse, este é meu filho amado, em quem meu coração se alegra. Ora, João sabia em seu coração que aquele era o Filho de Deus. Mas João continuava falando às pessoas, falando do amor de Deus, mas também das coisas erradas que estavam fazendo. E uma dessas coisas erradas que estavam fazendo, João disse das coisas erradas que o rei Herodes estava fazendo. E o rei Herodes não gostou nada e o prendeu. Enquanto isso, Jesus estava numa outra região, falando do amor de Deus, curando as enfermidades, sarando as feridas, curando surdos, curando os cegos e falando a todos do grande amor de Deus pela humanidade. Ora, aconteceu que nesse período em que o rei Herodes ouviu das coisas que João estava falando e ficou muito
bravo, porque ele não gostava que ninguém falasse das coisas erradas que ele estava fazendo, colocou João na prisão. Na prisão, João ficou e sentia no coração uma necessidade muito grande de dizer às pessoas quem elas deviam seguir. Por quê? Porque ele agora não podia mais falar nada, porque ele estava na prisão, né? E aqueles que o seguiam, ele precisava encaminhar. E ele pensava sempre em Jesus, mas ele precisava de uma certeza absoluta de que aquele era o Filho de Deus. Por quê? Porque eram os seguidores dele que iriam agora seguir a Jesus, não é? Então, o que João fez? Um dia, os seguidores de João foram visitá-lo, que eram muito amigos dele, foram visitá-lo na prisão e perguntaram: Ah, João, você não está precisando de um pão, de um queijo, de uma geleia, de uma sandália, de uma coberta, porque aí é muito frio, muito fedido, muito gelado. E João disse assim: Não, eu não preciso de nada. A única coisa que eu preciso é que vocês vão até Jesus e perguntem: é você aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Só isso, João, tem certeza, mas não quer mais nada. A gente pergunta isso para Jesus, mas também pode te trazer alguma coisa. Ele: Não, eu só quero isso. A resposta de Jesus me bastará. Ora, os discípulos foram até Jesus. Enquanto eles estavam indo, eles já estavam ouvindo aquilo que Jesus estava fazendo, que era o quê? Era curando os cegos, curando os surdos, curando os leprosos, os paralíticos e falando do amor de Deus a todas as pessoas. Os discípulos ouviam, viam e chegaram até Jesus e disseram: Olha, Jesus, João está perguntando se você é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro. Jesus, na mesma hora, sorriu e disse: Vá até João e fale de tudo isso que vocês viram e ouviram e perceberam. E os discípulos disseram: Ok, foram até João. E ao chegar até a cela de João, disseram: Olha, o que nós vimos e ouvimos e presenciamos, os cegos veem, os surdos ouvem, os leprosos são limpos de suas feridas, os paralíticos andam, os mortos ressuscitam. E Jesus fala de amor de Deus a todos aqueles que necessitam. A alegria de João foi tão grande, foi tão grande. Ele falou assim: então agora vocês podem ir, sigam a Jesus. E não se preocupem comigo, porque o amor de Deus está acima de todas as coisas. Assim os discípulos foram, seguiram a Jesus, muitas histórias puderam contar. E João ficou ali na prisão, agradecido a Deus, porque é Ele que dá a resposta sempre, sempre, e não falha nenhuma. Que a gente possa, então, aprender com João sobre quando a gente tem uma dúvida. Pergunta para quem realmente pode nos responder, que é Jesus. Um beijo para vocês. Até a próxima.